Olá, olá. Olá, Rafa. Olá, madame. Olá, Lula, seja bem-vinda. Olá, Ivana, querida. Bom dia, Angélica. Bom dia, Ivana. Obrigado, Rafa. Olá, Pietro. Tudo bem, amigo? Olá, Márcia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Pedro. Lu Pontel. Lu Pontes. Olá, Afonsinho. Shirley. Isa Cortes, seja bem-vinda. Olá, Cláudia. Bom dia, Shirley. Olá, Rose. Campinas, tudo bom, querida? Olá, Michele. O pessoal está chegando. Arlete Pontes, querida. Olá, Márcia. Bom dia. Ô, Thaisa. Tudo bem, querida? Olá, Afonsinho. Bom dia, Thaisa, querida. Então, nós vamos dar aí uns minutinhos enquanto o pessoal vai chegando, né? Para a gente começar nossa bate-papo de hoje. Muito bem. Bom dia, Michele. Olá, Norma, tudo bem? Olá, Dan. Dan Bianchini. Bom dia, amigo. Esmeralda, querida, de Maceió, tudo bem?
Muito bem, vamos começar, né? Olá, Regiane, seja bem-vinda. Então, hoje... Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Ô, Graça, de Natal, tudo bem, Graça? Seja bem-vinda, querida. Estou vendo aqui várias pessoas, né, que são terapeutas de frequência de luz, que já estiveram aqui no Instituto Pleiades, aqui perto de Recife. Então é um prazer enorme ver vocês. E olá, Euzinha, tudo bom, querida do Maceió? Então, relembrando, né, que teremos aqui no Instituto Pleiades, no dia de 11 a 12 de outubro, teremos aqui um seminário de frequência de luz, tanto para novos terapeutas, para Márcia Meduna, IBM, quanto tempo? Olá, quanto tempo, saudades. Então de 10 a 12 no feriado, teremos aqui um retiro espiritual com formação de terapeutas para buscadores, pessoas que estão procurando autoconhecimento, para terapeutas e também para reciclagem, né, de terapeutas de frequência de luz. Enfim, é aberto a todas as pessoas que queiram evoluir, queiram autoconhecimento, né? Bom dia, Márcia. Muito bem, então hoje nós fizemos aqui uma apresentação, né? E faz parte de um projeto, vamos dizer assim, de uma série chamado O Caminho de Cura da Alma, né? Sabendo-se que a nossa alma, que tem vários nomes, ou campo perispírito, ou campo áurico, o campo ou aura, né? É ele que nos dá vida ao corpo físico. Então, quando a gente cura a nossa alma, que são os nossos aspectos energéticos, emocionais, as nossas crenças e o nosso aspecto mental, nós estamos curando a nossa alma e, por consequência, por tabela, vamos dizer assim, como um reflexo automático, a gente vai curando o corpo físico, né? E também previne doenças físicas. Então, hoje seria uma quarta aula, né? Eu vou vir aqui para apontar para o computador, fica melhor para vocês. Então, o tema de hoje é a libertação de crenças, né? Lembrando que este vídeo vai ficar gravado no Instagram, no IGTV, né? E também a gente sobe para... Olá, Carolzinha. E a gente vai subir também para o YouTube Eduardo Chianca, né? Então, depois, se alguém perder, ele estará disponível, como você também pode divulgar para outras pessoas, né?
Nós falaremos também rapidamente do programa MAP, que é aquela meditação de seres de luz que nós canalizamos, estamos divulgando, né, para todos que queiram participar. Então, apenas relembrando, nós tivemos outras, eu estou chamando de aula porque esse primeiro horário é praticamente uma aula, né? Então, relembrando, de 10 até 10h50, essa primeira parte, que praticamente é uma aula, e a gente para às 10h50 para poder salvar o vídeo no YouTube e no Instagram, e aí a gente retorna às 11 horas logo em seguida, e continua, só que já com um bate-papo direto, dúvidas, perguntas, questionamentos, né? Uma coisa mais interativa, né? E aí é aberto para os temas que a gente trata, né? Então, relembrando, a primeira aula foi o espectro da consciência, que nós falamos da relação dos chakras com a consciência. A segunda aula, que foi no dia 30/8, foi o desenvolvimento da intuição, como desenvolver a intuição. Na terceira aula, no dia 13 de setembro, nós tivemos a queda da consciência, as causas, né, da queda da consciência. E hoje, no dia 20/9, nós temos a libertação de crenças, né? É fundamental a gente ter essa compreensão, porque é um lado oculto do ser humano que a gente pouco conhece. Então vamos lá. O planeta Terra, ele é um grande quebra-cabeças, né? Ele é como se fosse nessa imagem, um quebra-cabeça, e a gente é dentro de uma partezinha desse quebra-cabeça. Olá, Adelma, querida, seja bem-vinda. Então, para a gente se libertar das nossas crenças, a gente precisa ter uma visão, olá, Vânia, precisa ter uma visão do todo, né? Que é isso que é a mensagem que os grandes mestres trouxeram para a humanidade terrena. Observe que nós temos muitas religiões e muitos sistemas de crenças, né? O tema de hoje é falar de crença. Você observa que você sabe, né, que existe um universo. E a religião, que vem do religare, que significa religar, ele, na realidade, se você analisa com a mente aberta, ele não religa, na realidade ele cria uma separação. Você vê que dentro do cristianismo tem a competição entre o catolicismo e o protestantismo, o pentecostais, neopentecostais, como se fosse um negócio, né? Uma grande concorrência. Sem falar em outras religiões, tipo judaísmo, islamismo e tantos outros, que estão aí simbolizados, né, nesses vários sistemas de crença, né? Então eu costumo dizer que enquanto a pessoa ela está aprisionada num sistema de crenças, ela não despertou a consciência, né? É um tanto quanto contundente, mas essa é a realidade. Então, existem algumas questões fundamentais que a gente tem que se perguntar, né? O que é a realidade, né? Existe uma realidade divina, cósmica, mas que realidade é esta? O que é a verdade, né? No plano superior da natureza, só existe a verdade. E existem muitos véus que bloqueiam a nossa visão, a nossa consciência, né? À medida que a pessoa está
presa em crenças, ela na realidade está colocando véus, né, que bloqueiam a visão e bloqueiam a sua consciência. Os grandes mestres do passado, todos eles falavam dessas coisas, né? Aqui recapitulando, essa imagem já super conhecida, né, de frequências de luz. Então nós temos aqui algumas dimensões, na realidade existem mais dimensões do ser humano, né? Olá, Edvanda, seja bem-vinda. Então nós temos aqui o estado de vigília, que é o estado que nós estamos agora, onde a gente vive no mundo da matéria tridimensional, né? Que a gente enxerga o mundo com os 5 sentidos físicos, o hemisfério dominante é o intelectual, o hemisfério esquerdo, racional, yang. É um estado de dualidade, né? E nesse estado de consciência, a gente tem o estado de dormir, né? O dormir faz parte da dualidade da vida humana encarnada, que aqui é a 4ª dimensão, o tempo, o plano astral. Então, a gente ainda vive nesse mundo de dualidade. 3ª dimensão, 4ª dimensão, vigília e sono, vigília e sono. Nesse estado de consciência, quando a gente dorme, é o estado onde fica a frequência, a informação das nossas crenças, dos nossos sistemas de crenças, também chamados pelo Jung de arquétipo, né? A crença é um arquétipo e faz parte de um inconsciente coletivo, né? Dependendo do seu país, da sua religião, que forma uma egrégora nesta dimensão que você acessa quando você dorme e que você carrega isso ao longo das suas várias encarnações. Ou como eu gosto de falar, encadernações, né? Nós temos várias encadernações. Então, no presente momento, aqui o Eduardo está nesta encadernação. Isto é bem simbolizado pelo símbolo do Tao, né? O Yin e Yang. Aliás, o branco é o Yang, que é o lado consciente do hemisfério esquerdo, racional, e o lado escuro é o lado do Yin, do inconsciente, é o lado feminino. Observe que a pessoa que está no mundo da dualidade, ele está ou aqui ou acolá. Então ele sempre vê o outro lado como o oposto, como o concorrente, como um partido, né? Que é isso que se vive a grande parte da humanidade atual, né? E, por outro lado, fazendo uma associação que ela é perfeita, né? O que a gente enxerga com o nosso lado Yang do hemisfério 3D é a ponta de um iceberg, tá vendo? Aqui a ponta do iceberg. Então a ponta do iceberg, que é o lado consciente, intelectual, racional, ele é em torno de 5%, enquanto que 95% está inconsciente, está submerso, né, no nosso inconsciente. E esse inconsciente a gente traz de várias encadernações, várias encarnações. Então, é neste plano do submerso, do inconsciente coletivo, do sistema de crença, do lado emocional do ser humano, que estão os nossos arquétipos que nos dominam quando a gente está no estado de vigília. Então eu peço a você que, se tiver dúvidas, vai anotando aí no pedaço de papel, para depois de 11 horas a gente conversar
tirando dúvidas específicas. Olá, Francis, seja bem-vinda, querida. Então, aqui nós já vimos isso. Eu sempre procuro levar a coisa para o lado da ciência, porque tudo é ciência, né? Não apenas a ciência materialista, mas a ciência holística. Então, existe um grande cientista físico, prêmio Nobel, chamado David Bohr. David Bohr escreveu um livro fantástico, é um livro científico misturado com mística, né? Ele fala da totalidade e da ordem implicada. O que ele quer dizer totalidade? Ele se refere ao tal, tá vendo? Então existe uma totalidade e existe uma ordem implicada. Então o que é implicado essa parte escondida, né? Inconsciente. E tem a ordem explicada ou explicitada. Então, olá, Alcéia, querida, tudo bem, Déurica? Então, o que a ciência materialista, inclusive a física quântica, estuda, é a parte explicitada, a parte da matéria. Mas o que o David Bohr, ele fala aqui, ele diz o seguinte, existe uma ordem implicada e uma totalidade. Mas você só enxerga essa totalidade se você transcendeu o tal. O símbolo o nome desse símbolo é tal. O taoísmo vem do tal. Tal significa o caminho, né? O caminho, o plano da verdade. Então você só acessa esse plano se você ascender ao seu nível espiritual do seu eu superior, que é a consciência desperta, né? Então, quando você está nesse estado de consciência, você enxerga o tal de cima. Então, você enxerga o círculo, que é a totalidade, e enxerga a dualidade do yin e yang, né? Então, nesse caso, eles deixam de ser concorrentes e passam a ser, na realidade, complementares. É como as duas faces de uma moeda, porque na realidade da natureza, tudo tem os dois polos, masculino, feminino, positivo, negativo, etc, né? Então, o David Bohr, foi esse cientista, ele percebeu essa unidade, esse estado de unidade, né? 400 anos de Cristo, Platão, ele criou o famoso mito da caverna de Platão. Eu peguei essa imagem aqui para você perceber. Então existe uma caverna, as pessoas estão aqui, ó. Isso aí é a humanidade atual, uma manada. Eles estão olhando aqui as sombras projetadas na parede da caverna. Só que você vê do lado de cá que tem um fogo e tem aqui os manipuladores, tá vendo? Ó? Aqui tem uma imagem de uma ave, de um pássaro e de um jarro. Então, as pessoas que não despertaram a consciência, eles acham que estão enxergando a realidade. Mas, na realidade, ele não está. Ele está vendo uma projeção criada por outras pessoas manipuladoras que estão enganando a sua consciência, né? Na próxima, mostra ainda mais, né? Aqui está o senso comum, as pessoas normais. Aqui estão responsáveis por fomentar as ideias, fazendo as ideias pré-fabricadas. E aqui vão as pessoas que vão se libertando, ó. Tem o entendimento, o conhecimento e a liberdade, tá vendo? Ó? Então, é essa jornada tão magistralmente demonstrada no mito da caverna de Platão que a gente se encontra hoje, né? O 99% da humanidade, principalmente ocidental, ela está aqui sentada, olhando, achando que é a realidade, as manipulações
feita por esses seres aqui que sabem, que manipulam. Jesus falou duas coisas, né? Uma delas é: conhecereis a verdade ou busqueis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então observe que aqui, esse aqui é o mundo da verdade, tá vendo? Isso aqui é o mundo da manipulação, que é o mundo das crenças, né? Isso aqui tudo é crença, né? Isso aqui são os fomentadores das crenças, para manipular, para dominar a humanidade que está aqui normal. Isso aqui são as pessoas normais. E existe a palavra normoses, que é a doença de ser normal, né? Jesus disse: eu sou o caminho, tá vendo? O caminho é o tal, a totalidade, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Esse ninguém vem ao Pai senão por mim, a gente vai abordar noutra oportunidade o que é que significa isso. Isso tem a ver com o sangue derramado de Jesus, que elevou a vibração do plano astral, que é o mundo, na realidade hoje o mundo das trevas, né? O Buda, 600 anos antes de Cristo, ele disse, isso é super conhecido, eu vou ler aqui devido à importância, né? Não acredite em algo simplesmente porque ouviu, que a gente está ouvindo muitas coisas. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito, é o senso comum. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos, né? As pessoas acham que porque está escrito na Bíblia é verdade, né? Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Porque existe muita manipulação a partir de mestre. O único mestre que a gente tem que seguir é o nosso mestre interno, a nossa consciência divina, o eu superior. Este é o verdadeiro mestre. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração, porque nas tradições tem muita manipulação que vem do passado, né? Mas depois de muita análise e observação, se você vê algo e concorda com a razão e que ela conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva para isso, né? Então, é fundamental isso, que a gente questione as nossas entranhas, as nossas crenças naquilo que a gente recebe como verdade, né? Porque se você observa, as crenças, elas são trazidas de fora. Ela vem da família, vem da tradição, vem do país, vem da religião, vem de mestres. E se você analisa com clareza mental, ela é 99% manipulação através das crenças. Olha o que o Gandhi falou no século passado, né? Fala novamente das crenças. Nossas crenças se transformam em pensamentos. Os nossos pensamentos se transformam em palavras, as nossas palavras se transformam em ações e as ações repetidas se tornam em hábitos. E esses hábitos formam nossos valores e nossos valores determinam o nosso destino. Então, se você faz esse encadeamento, você vê que o nosso destino se inicia com as nossas crenças, né? E a forma como nós vimos de você manipular o ser é manipulando as suas crenças. Não apenas no passado, mas a gente vai ver no presente como é que são feitas essas manipulações, né? Existe um astrofísico canadense, o Robert Reeves, que escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus invisível. Ele está falando aqui, na realidade, do Deus monoteísta, né? Que é o que domina o mundo ocidental judaico-cristão. Então ele adora um Deus invisível e mata uma natureza visível.
a natureza é tudo, né? Sem perceber que a natureza que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Olha que paradoxo, né? Então, a gente vê as pessoas, né, os governos, os presidentes de república, aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, né, falando de Deus, Deus acima de tudo, né? Mas não estou aqui fazendo questionamento político nenhum, mas preciso relatar a realidade, né? Então, fala-se em Deus, esse Deus invisível, e detonando a natureza, fazendo guerras, né? Etc, etc, que vocês sabem muito bem. Então, por que acontece isso? Porque as pessoas estão aprisionadas em crenças insanas, na realidade. Existe um livro fantástico que trata de saúde, de biologia, do Bruce Lipton, chamado A Biologia da Crença. É um livro que eu recomendo a toda pessoa que procura o autoconhecimento, né? Então você veja que a nossa biologia, as nossas células, o nosso DNA, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema autoimune, ele funciona de acordo com o que você acredita. Isso é ciência, né? É epigenética, é a nova genética. E a prova cabal disso é o efeito placebo. Né? Você acredita num remédio que não tem nada, é o chamado placebo, e ele dá uma melhoria da ordem de 90%, sem ter nenhum princípio ativo, tendo apenas o poder da fé, né? Da crença. Então, se você tem fé naquele medicamento, naquele placebo, você melhora. Então, isso aí comprova, né, que a nossa biologia interna, fisiológica, funciona de acordo com o que você acredita mentalmente, né? O efeito nocebo é o contrário. A pessoa toma um remédio que tem o princípio ativo do medicamento, mas ele não acredita. Então o remédio para de funcionar. E assim vai, né? Existe um livro fantástico chamado Agenda Pleiadiana, de Barbara Handiclough, que traz um alerta, né? Que a gente vai falar rapidamente, dizendo o seguinte: os Anunnakis estão controlando os seus arquétipos. O que é o arquétipo? Repetindo, são as suas crenças e a forma de você pensar a partir do plano astral. O plano astral, nós já vimos, é aquele plano que a gente dorme, visita quando dorme ou quando morre e carrega no nosso corpo emocional. Então, existem grandes manipulações estruturais, sistêmicas no mundo ocidental, né? Nós vamos abordar alguns deles rapidamente. Um é o próprio monoteísmo hebreu, né? A Bíblia Sagrada, que criou o patriarcado, o Deus separado, invisível, que tem um povo escolhido e tem medo, né? Ele traz medo, que é um Deus que julga, né? Então a pessoa, é muito interessante, né? As pessoas dizem assim: eu sou temente a Deus, né? Isso não é para ser, Deus não é para ser temido, né? Deus é para ser amado. As religiões que separam em vez de unir, né? Eu vi uma matéria do vídeo do Papa Francisco fazendo uma analogia que as religiões deviam ser unidas, ser unas, né? E aparece ele com o rabino judeu, com o mulá do islamismo, com o monge budista, e no fim eles dizem: toda a minha religião é o amor, né? Então, este é o caminho que se deve separar, porque as religiões hoje elas separam, elas não unem, né? Existe uma teocracia disfarçada na política, né? Você vê que na maioria dos países, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, as pessoas votam nos seus candidatos, nos partidos políticos. Você vê partido, o próprio nome diz, é partido, parte, separa.
em função da orientação teológica, né, da religião que a pessoa tem. Então você vê que existe uma manipulação religiosa na política, né? Existem os senadores e deputados de orientação política, principalmente evangélica, né? Quer dizer, o Estado era para ser um Estado que aceitasse todas as religiões, o Estado laico, mas não é isso que acontece na prática, né? Ela é disfarçada. O materialismo, que é os bens materiais, e o intelectualismo, que é a parte cognitiva, como propósito de vida, né? As pessoas acham que é isso aí, nós vamos falar sobre isso. A negação da reencarnação, que é uma lei da natureza, né? É uma lei divina, porque a natureza é divina, né? Então foi manipulado e tirou a reencarnação da realidade da vida, né? Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com o funcionamento da natureza divina. A medicina alopática ocidental, nós estamos falando do mundo ocidental, a medicina alopática, que trata o ser humano como uma coisa física, né? Ela esquece que o ser humano é um ser energético, emocional, mental e espiritual. Na realidade, a maior manipulação que foi feita aqui recomendo, vejam esse relatório, Flexner Report, em inglês quer dizer relatório. Então, leia sobre o relatório Flexner, que é um sionista, financiado pelo sionista Rockefeller, que em 1911, tem um pouco mais de 100 anos, criou a medicina científica, né? A medicina dos laboratórios químicos, que são todos proprietários, são propriedades de grandes sionistas, o 1% que domina os laboratórios, a indústria bélica, etc. E existem as novas manipulações atuais, as redes sociais, o transhumanismo e as vacinas, principalmente da Moderna. Nós vamos falar sobre isso. Então a gente vai dar uma pincelada por causa do tempo, né? Mas depois das 11 horas a gente pode aprofundar esse assunto aí. Aqui tem um assunto importantíssimo, que é do Zecharia Sitchin, que é foi um russo que traduziu as tablitas da Suméria e fala da origem do monoteísmo judaico, né? Judaico-romano. Eu não chamo judaico-cristão, porque a Igreja Católica não foi criada por Cristo, ela foi criada pelo imperador romano. Então, o monoteísmo, na realidade, ela tem uma conotação judaica-romana. E os imperadores romanos eram Anunnakis, do planeta Nibiru. Então, ele escreveu o 12º planeta, que fala do planeta Nibiru. Tem muita informação na internet sobre isso, né? E aquele livro anterior que eu mencionei, a Agenda Pleiadiana, fala exatamente isso, que os Anunnakis do planeta Nibiru estão manipulando o plano astral, que é o plano das crenças. E o Zecharia Sitchin, ele escreveu um segundo livro dizendo que o Gênesis do Antigo Testamento do hebreu devia ser revisitado, porque ele não é verdade. É, na verdade, uma grande manipulação, né? Então ele fala que, ele mostra das tablitas da Suméria, que os deuses bíblicos do Antigo Testamento, na realidade, são seres extraterrestres que se passaram por judeus, né? O Deus dos judeus, Javé. O planeta Nibiru faz parte do sistema solar, ele passa a cada 3.600 anos, e a nobreza europeia, o símbolo de Nibiru é uma cruz vermelha, chamado planeta de passagem, e é essa simbologia que aparece nos países onde tem nobreza, né?
Então, os Anunnakis são os descendentes deles, são os primeiros imperadores romanos, a realeza europeia e o povo escolhido, né? Vocês sabem quem são o povo escolhido. Existe uma tabela sumeriana de 2.500 anos antes de Cristo que mostra aqui os reis Anunnakis, né? Os reis, os deuses entre parênteses, Elohims, Anunnakis, e o sistema solar, incluindo todos os planetas. Bíblia Sagrada, né? Aqui está escrito Bíblia Sagrada, você não pode questionar. E nessas tablitas da Suméria mostra que houve uma manipulação genética que deu origem à raça adâmica e aos Nefilins, né? O Nefilim está em Gênesis do Antigo Testamento hebreu, em 6.4, diz assim, ó: naquele tempo havia Nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, no plural, tá vendo? Ó, filhos de Deus possuíram, quer dizer, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Gênesis 6.4, tá vendo? A Bíblia diz que os Nefilins eram guerreiros afamados da antiguidade, existiram antes e depois do dilúvio, tá vendo? Em Gênesis e Números. Então, aqui mostra claramente que foi criado um mito, né? Um sistema de crença de um Deus, o Deus monoteísta, os Elohims, que significa Deus no plural, mas que esses deuses transavam, tinham relações sexuais, copulavam com mulheres humanas, né? E deram origem a esses filhos. Então fica muito clara a relação aí que o Deus bíblico, na realidade, são os deuses Anunnakis, né? O caduceu é um dos símbolos mais antigos, né? É um símbolo de 4.000 anos, né? Com relação, está lá nas tablitas, né? O planeta Nibiru é um planeta vermelho, ele tem muitos nomes, né? Chamado Absinto na Bíblia, no Apocalipse, chamado de Hercólobos na Gnosis, chamado de planeta Chupão, planeta higienizador e planeta X pela NASA, né? O símbolo dele, o símbolo do demônio é o símbolo de Nibiru, porque quando ele vem ele é vermelho, traz uma grande destruição e tem os chifres, né? E deixa uma cauda vermelha, né? Por isso que ele foi associado com o demônio, né? O arquétipo do mal. Aqui nós já falamos. Existe um livro importante, foi considerado o livro do século XX, do Max Weber, que foi um grande filósofo alemão. Ele escreveu o seguinte livro: A Ética Protestante e o Espírito, entre aspas, do Capitalismo, né? É interessante compreender isso, porque houve uma mudança de crença na ética protestante, que é da riqueza material, né? As manipulações atuais existem, que são as redes sociais e a inteligência artificial, né? Existe um documentário muito interessante na Netflix chamado O Dilema das Redes. Recomendo, que é um documentário muito importante. E ele fala de uma imunização cognitiva, né, mental. É o conceito de uma bolha mental. Então, os algoritmos da inteligência artificial que apenas apresentam conteúdos que corroboram com o pensamento do espectador. Então, a pessoa fica aprisionada numa matrix. Se a pessoa, por exemplo, for de esquerda, ele só recebe coisas de sites de esquerda. Se ele for de direita, ele só recebe coisas de direita.
falando politicamente, né? Ou por religião também, permitindo a manipulação de fake news e as pessoas aceitam isso como verdade, né? Então, como exemplo, a gente vivencia isso na política do Brasil, mas também na política dos Estados Unidos, que é onde nasce tudo, né? Nasce lá e se espalha pelo resto. Existe algo novo chamado transhumanismo. Eu tive acesso a isso há pouco tempo. Este é o símbolo, um H com mais, né, parecido com o símbolo até do Facebook, também chamado de humano 2.0. Então eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isto. Na internet já tem muito material, né? Então é um projeto, né, do homem evoluindo, né? Hoje está o homem com o celular, aqui ele já está com um microchip, uma pulseira aqui e aqui na cabeça. Aqui já está aquela conexão para o cerebelo, para o cérebro reptiliano, como no filme Matrix. E aqui é o programa do transhumanismo, que é o ser humano conectado à rede de satélites da SpaceX, lá do Elon Musk, e você fica conectado. Então você acessa a internet pelo pensamento, né? É um homem híbrido, o homem biônico, uma coisa tenebrosa, como fosse aquele Frankenstein, né? E se você pesquisar no site, você vai ver que tem milhões de acessos e milhares de likes, quer dizer, as pessoas estão propensas a usar isso aí, essa tecnologia de manipulação mental. Você vira um robô. Existem as vacinações atuais durante o período de pandemia, e a que eu consegui identificar como mais danosa é a da Moderna. A Moderna é um laboratório americano que nunca produziu nenhum medicamento, nunca produziu nenhuma vacina, e ela desenvolveu uma tecnologia, a logomarca dela é assim, ó, porque ela modifica o RNA mensageiro, né? Então ela é diferente, por exemplo, das vacinas que existem nos outros laboratórios, da vacina chinesa, da vacina russa. E este ser tenebroso fechou um contrato com a Moderna. Se você vai ver pesquisa Moderna, você vai ver quem é o CEO, o presidente, qual é a origem deles. Pesquise. Coloque lá qual é a origem, a religião da Moderna. Então, agora em 12 de agosto, recentemente, ele assinou um contrato de 1,5 bilhão de dólares com a Moderna para as doses de vacinas. E o plano é vacinar 100 milhões de pessoas ou mais até abril do ano que vem, daqui a 6 meses, tá vendo? Então é uma manipulação genética por nanotecnologia. Então pesquisem sobre isso, né? Então a pessoa que está manipulado pelas crenças, ele na realidade está preso numa matrix, né? Então tem aqui uma mão, tá vendo? E a pessoa aqui embaixo. É a mesma simbologia relatada no mito da caverna de Platão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, meus queridos, então esta é a realidade que nós estamos vivenciando, né? Existe uma teoria entre os esotéricos, né, que é só paz e amor, mas não é isso que nós estamos vivenciando ainda.
Na realidade, nós vivemos em uma guerra, e essa guerra é no plano astral. E ela está muito atuante. Eu, como você sabe, sou terapeuta holístico também, e a coisa que eu mais identifico são pessoas vampirizadas, sendo sugadas a sua energia vital, médiuns com obsessão, né? Pessoas que lidam com coisas do astral. Então, é preciso ter conhecimento, né? Como mostra naquele mito da caverna de Platão, precisa enxergar a dualidade que nós estamos vivendo, ela vai se aprofundar, virão mais crises. O coronavírus é o primeiro de uma sequência, né? Haverá influência pesada do plano astral, por causa da alteração do campo cósmico da Terra. Tudo indica que haverá um colapso das redes, do campo magnético da Terra, quer dizer, deve derrubar todo essa parafernália magnética, né? Foi identificado que provavelmente são o excesso de radiação eletromagnética das antenas, de celulares, que estão causando morte de insetos e principalmente das abelhas, que são guiadas, né, pelo campo magnético da Terra, que ele está altamente perturbado. Como você sabe, o SpaceX, né, do cara da Tesla, ele tem enviado centenas de satélites no planeta Terra, perturbando o campo magnético da Terra. Então, é bom a gente, sem medo, né, mas ficar consciente de que a gente precisa passar por essas transformações, por esses desafios, porque hoje quem domina o planeta não é a luz. Na realidade, são as forças das trevas que estão disfarçadas de seres de luz, de tecnologia, e assim vai. Eu preciso agora encerrar por causa do tempo, mas estarei voltando em 10 minutos, e aí a gente pode aprofundar mais, tirar dúvidas, questionamentos e tudo mais, tá bom? Então vejo você daqui a 10 minutos. Até já.